Vamos lá, regra de 3 simples. Vamos resolver algumas dessas questões. Vamos fazer a 44. Uma torneira despeja 35 litros de água em 7 minutos. Para encher uma caixa d'água de 1.000 litros, essa torneira levará quanto tempo? Vamos lá. Então, vamos tratar aqui de regra de 3 simples, porque nós vamos identificar, duas grandezas nesta questão. Quais são essas duas grandezas? Litros e tempo. Ou seja, o que a questão falou? Que uma torneira despeja 35 litros em 7 minutos, ok? 35 litros em 7 minutos. Se eu quiser encher uma caixa d'água de 1.000 litros, em quanto tempo com essa mesma torneira vai levar, Vai ser necessário em minutos, tá? Então presta atenção. Se eu estou falando em aumentar a vazão, provavelmente com a mesma torneira, eu vou levar mais tempo enchendo, Por exemplo, eu tenho um balde, aí estou enchendo com essa mesma torneira lá. Aí eu levei para encher esse balde 1 minuto, não é? Agora, 2 baldes. Quanto tempo vou levar para encher esses 2 baldes? 2 minutos. 3 baldes. 3 minutos. Então, olha só. 2 baldes, 2 minutos. 3 baldes, 3 minutos. 4 baldes, 4 minutos. Tá. Isso aqui é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Tá? Então, 35 litros eu levo 7 minutos. 1.000 litros vou levar quanto tempo? Ou seja, se eu aumento a vazão, se eu estou aumentando, eu vou aumentar a quantidade, naquele recipiente, ali no caso é a caixa d'água, ou seja, com 35 litros eu fiz um determinado tempo, que é 7 minutos, 1.000 litros para encher totalmente, por exemplo, uma caixa d'água, eu vou aumentar esse tempo, porque eu estou falando que é uma mesma torneira. Agora, se eu colocasse outras torneiras, aí já seria diferente, tá? O raciocínio é para uma única torneira, uma única saída de água, tá? Então, litros, se eu aumento de um lado, eu estou aumentando do outro. Eu estou falando de grandeza diretamente proporcional, tá? Quando for assim, a gente cruza e multiplica. Então, seria 35x igual a 7 vezes 1.000. Então, x é igual a 7.000 sobre 35. 70 dividido por 35 dá 2. Então, 200 minutos. Tá bom? É isso aí. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer a questão 45. Joaquim comprou 15 metros de arame por R$ 25. Quanto pagará por 12 metros desse mesmo arame? Então, vamos lá. Arame, metro e preço. Bem, arame, a questão falou que seria 15 metros por R$ 25, tá? A pergunta foi quanto ele pagaria, É o nosso X, a nossa pergunta, é o nosso X, por 12 metros. As grandezas da questão são duas, É a quantidade de arame, quem está em metro, vai pagar um preço por essa quantidade, tá bom? Como que a gente vai verificar, analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Então, vamos lá. Se eu comprar mais arame, estou pagando mais arame, comprando mais arame, eu vou pagar
mais, né? Se eu estou comprando menos, eu vou pagar menos. Então, quando a gente fala em mesmo sentido, tá? Mais, ou menos, menos, seria o quê? Grandeza diretamente proporcional. Portanto, a gente vai cruzar, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. 15 x igual a 25 vezes 12. Então, x é igual a 25 vezes 12, 250, 300. 300 sobre 15. Qual seria o valor de x? O valor de x seria 20, né? Então, ele pagaria R$20 por 12 metros de arame, tá? É a lógica. Diretamente, analisar a grandeza diretamente, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tem que usar a lógica, um raciocínio. Se eu estou comprando mais, eu vou pagar mais. Se eu estou comprando menos, eu vou pagar menos. Portanto, por isso é diretamente proporcional. E quando é diretamente proporcional, cruza, não precisa inverter nada, cruza e multiplica, assim encontrando o valor, tá bom? Vamos fazer a próxima. Um automóvel gasta 42 litros de gasolina para percorrer 504 km. Quantos litros de gasolina ele gastará para percorrer 144 km? Então, regra de 3 simples. Duas grandezas. As duas grandezas identificadas na questão foram litro e quilômetro. Ele gastou 42 litros para percorrer uma distância de 504 quilômetros. Eu quero saber quantos litros vai ser necessário para 144 quilômetros. Bem, se eu diminuo a distância a percorrer, eu vou diminuir a quantidade de litros de gasolina. Portanto, né, nós estamos falando a mesma proporção, diretamente proporcional, né? Não preciso inverter, né? Não é inversamente. Então, quando acontece isso, a gente cruza. Então, vai ficar assim, ó, 504x igual a 144 vezes 42, tá? Então, 504x igual a 6.048. X é igual a 6.048 sobre 504. Dividindo então por 504, encontramos 12. Ou seja, 12 litros ele percorre 144 km. Vamos fazer agora de inversamente proporcional? Vamos lá.